O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Canta mais uma vez: o Senhor é o pastor. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Meu irmão e minha irmã, hoje é um dia de festa na igreja, como eu disse, no meio da quaresma, pois celebramos a Cátedra de Pedro. O que é cátedra, né? O padre, ele fica na cátedra ali, né? Está entre os dois padres ali é a cátedra dessa igreja, né? A cátedra que o padre que vai presidir senta ali, né? Mas cátedra lembra outra igreja maior que tem na sua diocese, que se chama catedral. Catedral é porque ali está a cátedra do bispo, a autoridade do bispo. O bispo tem a autoridade, a sucessão apostólica. E em toda diocese existe uma catedral, a igreja maior, a igreja mãe da diocese, que ali está a cátedra, a cadeira onde o sucessor dos apóstolos, que é o bispo, ele se senta para presidir. É o símbolo da autoridade passada por Deus, a autoridade do bispo. A cátedra de São Pedro é esse reconhecimento da autoridade dada por Jesus àquele homem, àquele pescador, simples pescador chamado um dia às margens do mar da Galileia. Essa autoridade que não foi dada naquele dia, mas o Cristo foi preparando aquele homem para dar essa autoridade. A autoridade de Pedro sobre toda a igreja, inclusive sobre os outros apóstolos. Quando nós falamos da igreja, nós falamos a barca de Pedro. Pedro, que recebeu a autoridade de Cristo à frente com os apóstolos,
claro, todos agora na eternidade, mas nós temos os sucessores dele, o Papa com os bispos. Nós, padres, nós somos a extensão dessa autoridade dos bispos. Nós ajudamos os bispos nessa missão dada por Deus. Cristo que funda a igreja sob a fé de Pedro. E Jesus dá as chaves do reino dos céus e toda a autoridade àquele homem. São Leão Magno, que foi Papa, ele fala: a igreja de Cristo ergue-se na firmeza da fé de Pedro. Ela foi erguida, construída sob a fé de um homem. Claro que essa fé foi dada por Deus. A fé que nós temos, a fé que você tem, ela é dada por Deus. Não é mérito nosso. São virtudes infusas, a fé, a esperança e a caridade são virtudes dadas por Deus a nós, porque Ele sabia que nós, por nossas próprias forças, não conseguiríamos voltar para Ele. Então Ele nos dá a fé. Claro que essa fé vai precisar ser movimentada, essa fé vai precisar ser provada no fogo, e aí ela vai aumentando com o decorrer do tempo, das provações. A esperança que Deus nos deu para que nós não morrêssemos sem acreditar em algo, sem acreditar nas suas promessas que Ele deu, seja no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento. E Ele nos deu a esperança para que nós vivêssemos. É pela esperança que nós vivemos, nos fortalecemos. A âncora da alma é a esperança. E essa esperança é ancorada no alto, é ancorada em Deus. E o amor, a fé, esperança e caridade. A igreja de Cristo firmada na fé de Pedro, Deus dignou-se conceder a este homem a participação no seu poder. Papa Leão Magno falando: e sobre esta pedra construirei a igreja, e o poder do inferno nunca vai vencê-la. Sobre esta fortaleza construirei um templo eterno. Quem é essa fortaleza? Está falando de Pedro. A minha igreja, destinada a elevar-se até o céu, deverá apoiar-se sobre a solidez da fé de Pedro. Nossa, está falando muito de Pedro, né? Só que nós sabemos quem era Pedro, né? Nós sabemos quem era Pedro lá no início. Quem era realmente a pedra que foi fundada a igreja? Cristo é a pedra angular. Cristo é a pedra angular, a pedra onde é firmada a igreja. Mas Cristo quis que Pedro, chamado pedra, porque Pedro é pedra, Jesus disse: tu não será mais Simão, mas Pedro, pedra, Cefas, Kefas, é pedra. Cristo, que é a pedra angular, faz um homem, um simples pescador chamado, que é frágil, que negou, que caiu muitas vezes. Ele faz aquele homem participar também da fortaleza que é a sua pedra, e firma a igreja na fé que Ele mesmo deu daquele homem. Jesus poderia fazer tudo isso sozinho? Poderia fundar a igreja sozinho, sem precisar de homem algum, sem precisar de nós? Poderia? Poderia, porque Ele é todo poderoso. Nós chamamos Jesus o todo-poderoso, o invencível. Ele poderia, sem precisar de homem algum, mas não era assim que Ele queria. Ele queria de outra forma. Ele quis precisar do homem. Ele não precisa, Ele não precisaria, Ele não precisava, mas Ele quis precisar do homem. O Deus que nos criou, sem precisar perguntar se nós queríamos ser criados, Ele não vai nos salvar sem a nossa abertura. Ele precisa, para nos salvar, da nossa abertura de coração, da nossa resposta a Ele. Deus poderia fazer tudo sozinho, que Ele tem poder, mas Ele quis precisar do homem. Ele quis precisar de Pedro para fundar a igreja. Ele quis precisar de mim e de você. Ele quis precisar
de todos os 266 papas durante toda a história, de Pedro até chegar a Francisco. Ele quis precisar de cada um no seu tempo, em cada fase da história da humanidade. Quis precisar de homens frágeis, como Pedro, que muitas vezes traiu Cristo. Quantos papas na história da igreja, que muitas vezes fez coisas que não foram agradáveis. Temos papas na história. Mas o Senhor chamou todos eles, porque Jesus disse: eu vim para quem? Para os doentes, para os pecadores, para chamar à salvação os pecadores, para curar os doentes. E esses doentes e pecadores, curados e salvos, Ele chama a missão. Ele chama para uma missão. Jesus poderia, naquele dia, que tinha uma multidão faminta, e Jesus disse: nós precisamos alimentar essa multidão. Jesus poderia fazer aparecer pão do nada? Poderia, não poderia? Ele pode tudo. Só que ele quis precisar de um jovenzinho, uma criança, que tinha na sua bolsa 5 pães e 2 peixinhos. Por que ele precisaria de 5 pães e 2 peixinhos, se ele alimentou uma multidão de mais de 5.000? Só homens, sem contar mulheres e crianças. Ele não precisaria. Ele poderia fazer aparecer pães e peixes, sem precisar de nada. Mas ele quis precisar. Naquele dia, no primeiro milagre de Jesus, nas bodas de Caná, ele poderia fazer aparecer vinho, sem precisar de ninguém e nada, do nada aparecer vinho, poderia. Mas ele quis precisar do homem e disse: enchei as talhas de água. Poderia ele falar só apenas: traz as talhas vazias e eu encho e vou encher de vinho. Ele disse: encham as talhas de água. Essa é a nossa participação. Jesus não vai nos salvar sem a nossa participação. E qual é a nossa participação na salvação? Se abrir a essa graça salvífica, dizer sim a Deus. Quando Ele diz: segue-me, o nosso sim de segui-lo, como Pedro seguiu, como André, seu irmão, como Tiago, como João, como Mateus na coletoria de impostos, e quantos em toda a fase da igreja até chegar nos nossos dias, quantos doentes, pecadores que foram curados e salvos, e o Senhor os chamou a uma missão, que foi um papa, que foi um bispo, um cardeal, um sacerdote, uma freira. Quantos santos nós conhecemos? Foram homens e mulheres que o Senhor os tirou de algum lugar perdidos e os trouxe à salvação. É interessante perceber essa pedagogia de Deus. Ele não precisa, mas Ele quer precisar. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas Ele precisa de você. Ele precisa de você. Você mesmo, que está olhando para o Padre agora. Você, Ele quis precisar de você. Ele quis precisar de você, Ele quis precisar dos músicos. Para nessa Santa Eucaristia, a Santa Eucaristia pode acontecer sem música? Pode. Porque o santo sacrifício quem faz é Ele, com um sacerdote instituído. Mas Ele quis contar com vocês, para que além da palavra, ela sendo musicada, ela possa alcançar mais corações, porque a música tem esse poder. Deus poderia fazer tudo só? Poderia, mas Ele quer contar com vocês. E engano de vocês e achar que vocês estão aqui só para essa escala da missa, para essa missão. Não, Deus vos chamou aqui para salvar novamente. Assim como cada um aqui, e cada um que agora nos alcança, seja na TV, seja escutando um rádio, seja no celular, acompanhando a canção nova no CN Plus, no YouTube. Não sei onde você está. Eu só sei que o Senhor, nessa tarde de quinta-feira de adoração, o Senhor está olhando nos teus olhos e dizendo: eu quero contar com você. Eu preciso, poderia não precisar, mas Ele quer contar com você. E Ele olha nos teus olhos, como cada um aqui. Ele olha para mim novamente, quando me chamou lá atrás, me chamou ao sacerdócio, olha novamente e diz: Padre Edilberto, eu te chamo, vem, segue-me novamente. Para os padres que estão aqui olhando novamente, vem, segue-me.
padre que tem 15 anos, né? 16, 5 anos, eu tenho 7 de sacerdócio. O Senhor está chamando nós novamente, a cada um dos sacerdotes aqui, e algum sacerdote que possa estar nos acompanhando. O Senhor está te chamando novamente, vem e segue-me, vem e segue-me. O Senhor tem uma missão muito grande para cada um de nós. Mas veja, até chegar Cristo a entregar a Pedro essas chaves, tem todo um caminho, não foi de uma hora para outra. Desde aquele início, nas margens do mar da Galileia, que Jesus olhou para Pedro e disse: não tenhas medo, Pedro, eu te farei pescador de homens. Qual é a primeira palavra que Jesus fala para Pedro? Não tenhas medo, Pedro. Jesus já percebia que dentro daquele coração tinha um homem medroso, que poderia negá-lo, que poderia traí-lo, que poderia abandonar. Jesus sabia, Jesus sabe dos nossos medos. E ele disse para Pedro: não tenhas medo, de agora em diante tu serás, é futuro, serás. E por que eu digo isso do futuro? Porque, meus irmãos, Deus tem um plano individual para cada ser humano. Que o plano que Ele tem para a minha salvação é diferente do seu. É individual, é particular. Deus tem um plano único na sua vida, que é diferente do outro que está ao teu lado, diferente dos que estão na tua caravana. É individual. Deus tem um plano individual, único para cada um. E Deus quer realizar esse plano de uma vez por todas. De uma vez. Mas Ele sabe que isso não é possível. Por quê? Ele queria realizar instantaneamente todo o seu plano de salvação. Mas por que não é possível? Porque Ele sabe que nós somos muitas vezes maus. Porque Ele sabe que muitas vezes nós fazemos más escolhas. Porque Ele sabe que a todo momento nós somos tentados a cair em pecados. Porque Ele sabe que nós temos vícios. Porque Ele sabe que nós erramos o caminho, mesmo Ele dizendo: vai para a direita, nós vamos para a esquerda. Ele sabe dessa nossa tendência ao pecado, ao mal, a fugir dele, a abandoná-lo, a tropeçar. Ele sabe disso. Por isso, mesmo Ele querendo realizar todo o seu plano de salvação instantaneamente, na minha vida e na sua vida, Ele não pode, porque esbarra na nossa fragilidade. Esbarra na nossa fragilidade. E aí o que é que Ele faz? Ele vai realizando em prestações, parceladamente, de acordo com o que eu tenho para oferecer. Não é uma troca, mas é porque Ele só vai fazer se eu deixo Ele fazer. Então, quando eu deixo Ele fazer, Ele dá um pouco mais. Lembra na palavra que diz: se eu sou fiel no pouco, Ele confia o quê? Mais. E se eu for fiel nesse mais, Ele vai fazer o quê? Confiar mais uma prestação, algo mais. Se eu vou sendo fiel continuamente, Ele vai dando. Quando Ele percebe, nossa, Ele já está preparado para tudo que eu tenho, aí Ele dá. Sabe por quê? Porque o Senhor não vai jogar aquilo que Ele tem de melhor para nós. As melhores dádivas, os melhores dons, aquilo que Ele tem de melhor, se nós vamos jogar fora, se nós vamos estragar. Então, ao passo que nós vamos amadurecendo na fé, que nós vamos cada vez mais sendo provados no fogo da provação, e essa fé vai aumentando, e nós vamos nos abrindo cada vez mais a Deus, aí Ele vai percebendo: aí eu posso dar mais, aí eu posso oferecer mais. Com Pedro foi assim. Nós percebemos que Jesus foi dando pistas para Pedro de que Ele queria ele como um chefe da igreja. Durante muitas vezes Jesus chamou Pedro à parte, só ele,
outras vezes chamava ele Tiago e João. E esses três, inclusive Pedro, mais ainda Pedro, provou de coisas que os outros não provaram, que Mateus não provou, que Bartolomeu não provou, que Judas Tadeu, Judas Iscariotes, todos não provaram coisas que só Pedro provou. Por que isso? Jesus estava tendo escolhas para uns mais do que outros? Não. É porque, como eu disse, Jesus tem um plano diferente para cada um. O plano de Pedro era diferente do seu irmão André. O plano de Pedro e André era diferente do plano que ele tinha para salvar Tiago maior, Tiago menor, Mateus, Bartolomeu e os outros. Ele tem um plano diferente para cada um, uma pedagogia diferente para cada um. Por isso nós precisamos correr logo. O Senhor quer dar tudo, mas eu ainda não estou preparado. Por que eu não estou preparado? Porque muitas vezes eu vou buscando outras coisas, outras coisas agradáveis, outras coisas que não têm nem comparação com o poder de Deus, mas eu vou buscando no decorrer da minha história. Eu busco coisas que o mundo oferece. O inimigo vem e me tenta e eu caio em certos pecados. E eu vou me tornando escravo novamente, mesmo depois do Senhor de uma vez por todas na cruz, já nos ter libertado de todo o pecado. Mas nós vamos nos amaranhando, nos amarrando a pecados e mais pecados, e isso atrasa o Senhor nos dá tudo. E quando nós nos abrimos, Ele age. Pedro não estava pronto ainda. Eu imagino diversas vezes o Senhor olhando para Pedro e dizendo: é agora, eu vou dar tudo a Pedro. Mas aí Pedro vacilava e Jesus disse: não, agora não posso dar mais. Quantas vezes Jesus, ao subir para rezar no monte, ele deve ter pensado em cada um especialmente, em cada um, e dizendo: hoje eu vou descer desse monte e vou realizar algo na vida de Pedro, de Tiago, de João. Só que ao descer e se deparar com eles, se deparar com Pedro, aí via que Pedro vacilava. Aí olhava para os irmãos Tiago e João, e aí eles diziam: olha, Senhor, vamos pedir para descer fogo sobre os samaritanos para matar todo mundo. E aí Jesus diz: nossa, eu falando que quero salvar e eles querendo matar. E aí Jesus não dava. Eu imagino várias vezes Jesus descendo e dizendo: agora eu vou dar as chaves do reino dos céus para Pedro. E chegava e Pedro vacilava. É assim que muitas vezes acontece. Nós acordamos e Deus está lá dizendo: hoje eu vou dar tudo para aquela pessoa, para aquele meu filho. Eu vou realizar as maiores coisas na vida dele. Quando ele vai dar, nós vacilamos. E aí Jesus: eu não posso dar, porque eu não posso jogar fora aquilo que eu tenho de melhor. E aí vai acontecendo na nossa vida diariamente. Foi assim na vida de Pedro, até que nós entramos no contexto do evangelho de hoje. Um contexto que Jesus, esse aí já é o capítulo 16. Nós já estamos indo para os finalmente da missão de Jesus. E Jesus querendo dar tudo para aqueles homens, inclusive para Pedro, e ele diz: hoje tem que ser. Porque o contexto que estava, os fariseus, doutores da lei, tudo pedindo sinais. Olha, nos dê sinais de que você é realmente o Filho de Deus, o Messias. Você diz que é o Messias, nos dê sinais, milagres. E Jesus disse: não será dado nenhum outro sinal, a não ser o sinal que já foi dado, o sinal de Jonas. Quando Jonas foi anunciar em Nínive, uma cidade pagã, e todos se converteram. Esse foi o sinal, não vou dar mais nenhum sinal. E aí o cenário já estava conduzindo Jesus para a morte. E Jesus pensando: eu preciso preparar esses apóstolos. E aí Jesus tem uma ideia. Estavam em Cesareia de Filipe. E aí Jesus perguntou a todos: olha, quem dizem os homens que eu sou? E aí cada um foi dizendo, né? Alguns dizem que tu és João Batista, que ressuscitou. Outros dizem que
é Elias, o profeta Elias ressuscitado. Outros ainda que é o profeta Jeremias ou algum dos outros profetas, ou um profeta novo que apareceu. E aí cada um foi dizendo o que as pessoas diziam que ele era, que Cristo era. Mas veja bem, Jesus não queria saber o que o povo estava dizendo dele, o que achavam dele, o que cada um, seja os fariseus, os doutores da lei, o povo no geral. Isso só foi uma introdução para aquilo que realmente ele queria perguntar e para quem ele queria perguntar. Então, depois deles falarem tudo isso, Jesus olha para os 12 e aí faz a pergunta que ele queria fazer desde o início: e vós? Quem vocês dizem que eu sou? Beleza, eu já escutei o que os outros falam de mim, mas eu quero saber agora o que vocês, próximos a mim, que eu escolhi para a missão, que eu escolhi para ser apóstolos, o que vocês, meus amigos íntimos, o que vocês dizem de mim? E aí Deus, na sua imensa graça e misericórdia, coloca na boca de Pedro aquilo que ele não poderia falar por si próprio. E aí Pedro diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro por si só não falaria isso, foi Deus que revelou. E Jesus fica feliz, ao mesmo tempo espantado, mas feliz, porque Pedro se abriu à graça de Deus. E aí Jesus é como aquele jogador que está para bater o pênalti e só espera o juiz apitar para bater o pênalti, sabendo que vai fazer o gol, mas espera o juiz apitar. Jesus estava assim esperando: Pedro, fala, porque eu quero acertar na tua vida. E aí Pedro diz isso, e Jesus fica feliz e diz: feliz és tu. Ele não perde tempo. Quando Pedro deu a abertura que ele queria, ele diz: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou, nem você mesmo, mas foi o meu Pai que revelou, e você deu abertura para isso. Por isso eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Era a maior missão que Deus tinha para Pedro, era essa, que Jesus já queria falar há tempos, mas Pedro deu abertura agora. E aí quando Pedro dá essa resposta que Jesus estava esperando, Jesus não perde tempo. E aí ele passa por uma fase seguinte, aí ele diz: desde então Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém, que precisava sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes, dos escribas, que seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Jesus só estava esperando Pedro falar aquilo para ele passar para essa fase seguinte e dizer: olha, eu vou ser preso, eu vou ser entregue, eu vou ser morto. E aí o que é que Pedro faz? Não vai acontecer nada disso contigo, Senhor, eu não deixarei que aconteça. E aí como que Jesus diz: novamente Pedro, vacila novamente. E aí Jesus fala: afasta-te, Satanás, tu és para mim um escândalo, teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Claro que Jesus estava afastando o inimigo, que Pedro deu uma vacilada. E Jesus não esperava aquilo de Pedro, porque o caminho que Jesus ia fazer era o caminho do sacrifício, e Pedro disse: olha, não vai acontecer isso contigo, Senhor. E aí Pedro novamente vacila. E aí Jesus novamente vai em prestações. Após Pedro vacilar, depois de ter dado a melhor resposta da sua vida, Jesus desafia ele e os outros apóstolos ao maior desafio. E escuta isso, porque é o desafio que ele olha para nós e desafia também. Se alguém quiser vir comigo, porque Pedro vacilou novamente, aí Jesus diz: agora eu preciso dar o checkmate.
Se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, recobrá-la-á. Que servirá o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a vida eterna? Ou que dará o homem em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Jesus desafiou naquele momento os apóstolos, porque não tinha mais tempo, era chegada a hora. E a história nós já sabemos depois que aconteceu com Pedro. O que é que Pedro fez na Santa Ceia? Pedro disse: Senhor, eu estou contigo e vou contigo até para a prisão, até a morte eu irei contigo. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E foi o que aconteceu. Pedro novamente vacila. Só que aí chega um último encontro de Jesus depois de ressuscitado, depois de aparecer várias vezes aos apóstolos, a Pedro. Jesus chama Pedro às margens do mar da Galileia, chama Pedro à parte e diz: olha, eu preciso subir ao céu, eu preciso provar esse homem agora, porque é o último momento. E aí Jesus chega para Pedro e dá a última cartada em Pedro: Pedro, tu me amas? Na lata. Pergunta para Pedro se ele amava, e Pedro, nós sabemos, disse que amava. Jesus pergunta de novo, pergunta uma terceira vez. E aí quando Pedro diz: olha, Senhor, eu não te amo ainda com toda a minha força, eu gosto de ti. E aí Pedro reconhece, naquele momento Jesus cura Pedro de ter traído. Pedro responde 3 vezes que o ama, não da forma como queria retribuir ao amor de Deus, mas ele diz: Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus termina de dar a missão de Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Assim como eu pastoreei você, que eu fui o teu pastor, que eu te trouxe várias vezes de fora do redil para dentro do redil, faça agora como eu faço. Jesus estava pedindo para Pedro ser outro Cristo naquele momento, para que ele fosse o pastor das suas ovelhas, que ele pastoreasse as suas ovelhas. E Pedro fez isso. Depois daquele momento, nós sabemos que Jesus enviou o Espírito Santo lá no cenáculo em Jerusalém, e a partir dali, Pedro não foi mais o mesmo. Era um homem corajoso. Começou ali logo depois de Pentecostes, já pregou e converteu milhares de pessoas. Pedro não tinha mais medo, era preso, açoitado, diziam: não falem mais o nome de Jesus. Ele saía e ia falar no nome de Jesus, pregar no nome de Jesus. Foi preso várias vezes, açoitado várias vezes, não tinha mais medo, não negou mais. Pedro, o medroso, que vacilou várias vezes, a partir do momento que Jesus viu que ele estava preparado para a maior das missões, ser o pastor, aí ele toma a decisão: apacenta as minhas ovelhas. E aí depois de Pedro, que Pedro foi crucificado, morreu, depois veio o Papa Lino, depois Anacleto, depois Clemente, depois dos nossos tempos, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI, e chegou a Francisco. Como eu falei, são 266 papas até hoje. Muitos quiseram destruir a igreja. Quantos imperadores quiseram destruir a igreja de Cristo, a nossa igreja, a igreja una, santa, católica, apostólica, romana? Quantos quiseram destruir? Imperadores, reis, ideologias das mais diversas. Ninguém destruiu. Satanás já tentou destruir de várias formas, não destruiu. Já tentaram destruir de fora da igreja, inimigos de fora, inimigos internos dentro da igreja, mas nada vai destruir, porque as portas do inferno não prevalecerão. O poder do inferno, do mal, nunca destruirá o poder de Deus,
que Ele se quis usar, isso mesmo, aplauda, porque é a nossa igreja, é a igreja católica, nós somos cristãos católicos, apostólicos romanos, e o Senhor disse que aqueles que permanecerem na igreja de Cristo serão vitoriosos, mais que vencedores, como Paulo fala. Continuemos na barca de Pedro, que é a igreja, que nunca foi destruída, e nunca será destruída, porque ela vai ser até a vinda de Jesus Cristo, a sua segunda vinda. Podem tentar destruir, como continuam tentando destruir, podem tentar destruir de dentro da igreja, como os falsos profetas que Jesus falou, no finais dos tempos virão falsos profetas, que podem ser ministros que Jesus chamou. Jesus chamou Judas Iscariotes, o que foi que ele fez? Traiu Jesus por 30 moedas de prata. Hoje continuam tendo Judas Iscariotes também no centro, dentro da igreja, mas não destruirão, porque foi fundada na pedra angular que é Cristo, e na participação da pedra que é Pedro. Nós não somos a pedra que foi fundada, mas nós somos as pedrinhas que vêm depois, que vão se juntando à pedra que são os apóstolos, a pedra que é Pedro e a pedra angular que é Cristo. Nós somos aquelas britinhas, né? Aquelas pedrinhas que junta na massa, né? Junta para formar o concreto para construir o alicerce da casa. Se nós permanecermos na igreja, se nós permanecermos na fé de Cristo, na fé que a igreja nos trouxe desde sempre, nós seremos as pedrinhas que vão se juntando à pedra que é Pedro e à pedra angular que é Cristo. Não fuja da barca de Pedro. Por mais problemas que você possa observar, nossa, mas a minha igreja, na minha paróquia, na minha diocese, tem esse ou outro problema. Isso são as falhas nossas. Todos nós falhamos. Eu fui falando das falhas de Pedro, né? As falhas de Pedro. Mas nós poderíamos falar as nossas falhas. Quantas vezes eu falho? Quantas vezes você falha? Quantas vezes nós falhamos? Mas o Senhor quer nos curar, nos libertar, nos transformar, para nos dar aquilo que é melhor, aquilo que Ele tem de maior. E da mesma forma que o Senhor olhou para Pedro, e todos os dias Jesus queria dar o máximo para Pedro, no dia de hoje Ele está olhando para você e dizendo: eu quero dar o máximo para aquele meu filho, para aquela minha filha. Eu quero dar o máximo hoje para aquele padre que está celebrando no santuário, mas será que ele vai abrir o coração totalmente para que eu faça na vida dele? Será que o Senhor está pensando lá, será que aqueles que estão no santuário do Pai das Misericórdias estão abertos o suficientes e com fé suficiente para que eu possa fazer o milagre que eles pedem e que eu quero realizar? Eu quero dar o máximo, mas às vezes o Senhor olha para nós e diz: de novo eles falharam, eu vou ter que dar de prestações. E aí o Senhor vai dando conforme nós vamos dando abertura. Talvez hoje o Senhor está olhando para nós e você esteja com o coração totalmente aberto. Glória a Deus, Ele vai te dar o máximo. Mas talvez você hoje está ainda com o coração angustiado, temeroso, como o Pedro lá no início, com medo de entregar tudo, com medo de dar a vida pelo Senhor, com medo de perder a vida aqui, com medo de proclamar que Jesus é o Senhor da tua vida, talvez com medo do que os outros vão falar, talvez com medo de professar a fé dentro do teu trabalho, pensando algo que os outros vão falar, talvez com medo de proclamar a tua fé dentro da faculdade. Ninguém aqui é de Cristo, se eu falar que eu sou de Cristo dentro da faculdade, da minha escola, vai ser zombaria. Que te zombem, que te ultrajem, que falem o que quiser. Jesus disse: aquele que quiser ganhar a vida eterna aqui vai perdê-la. E como é perder a vida aqui? Sendo rejeitado, sendo tratado como Cristo foi tratado, sendo tratado como Pedro, João, Paulo foram tratados. E como eles foram tratados? Com água de coco, com rede, com uma cama para eles se deitarem? Não, foram perseguidos.
Jesus disse: se eu fui perseguido, vós sereis. Se eu fui caluniado, vós também sereis. Isso é o que espera para aqueles que não fogem do caminho, daqueles que não pulam da barca de Pedro. Mas saiba que eu falo para você, os problemas, as perseguições, isso é o mínimo. Isso não se compara à graça e às graças incontáveis que o Senhor tem para dar. Eu digo para você com propriedade, eu achava que Deus já tinha me dado tudo até o dia da minha ordenação, que foi aqui nesse santuário, deitado aqui. Naquele dia no santuário aqui eu dizia: Senhor, tu já me deu tudo. Deitado ali chorando, eu dizia para o Senhor, enquanto cantava a ladainha, eu dizia: Senhor, tu já me deu tudo. E está me dando o que eu mais desejava, que é ser teu discípulo, ser padre. E eu dizia ali, eu digo: Senhor, cantando, né, os santos, dizendo todos os santos de Deus ali. E eu dizia: Senhor, se quiser me levar, leva agora. Mas eu sei que o Senhor ainda tinha muito para realizar. E eu digo para vocês, eu achava que Deus já tinha me dado tudo, mas cada dia Ele surpreende. Cada dia Ele surpreende mais. E toda vez que eu sou fiel um pouco, naquele pouco que Ele me confiou, Ele me confia mais. Assim os padres poderiam falar também. O padre que tem muito mais do que eu, de sacerdócio. Quantas graças o Senhor incontáveis. E tem mais, né? E tem mais. Talvez o Senhor está esperando de nós aquilo que Ele esperava de Pedro. Aquelas palavras. Será o que é que o Senhor está esperando que eu fale? Será o que é que o Senhor está esperando que eu deixe para trás? Será o que é que o Senhor está esperando para que eu abandone e deixe para trás? Talvez a vida velha, talvez aquele pecado enraizado que não sai de jeito nenhum. E o Senhor diz: eu só estou esperando você largar isso. Talvez seja o vício do fumo, do álcool, talvez qualquer vício que for. Talvez o Senhor está esperando o mínimo teu na minha vida. Será que é hoje que o Senhor quer nos dar tudo? O Senhor olha nos teus olhos e diz: eu sei o que os outros falam de mim. O que sou eu para você? É isso que Ele perguntou para os apóstolos. Mas Ele quer saber o que você acha dele. Que é profeta, que é Elias, que é o Messias, Ele já sabe. Agora, o que você acha dele? O que você acha dele? Essa resposta ninguém pode dar por mim, só eu posso dar. Só eu posso dar. Só você pode dar a resposta para Deus, ninguém mais pode dar. Porque, como eu disse, o caminho seu é diferente do outro. O seu é diferente do outro. O caminho de você, pai e mãe, é diferente do caminho dos teus filhos. A resposta é outra. É individual. E o Senhor olha para cada um aqui, para você que está distante, não sei onde. O Senhor diz: o que sou eu para você? O que sou eu para você? Fecha os teus olhos nesse momento e pensa agora o que é que você precisa hoje para que Deus faça na tua vida. O que nós precisamos deixar para trás? Pedro, lá nas margens do mar da Galileia, deixou o barco e as redes. Ele achava que era tudo que ele precisava deixar. Engano dele. No decorrer da sua história ali com Jesus, ele foi deixando tantas outras coisas, que eram muito mais do que a barca e as redes. Foi deixando medos, foi deixando ingratidões, foi deixando pecados, foi deixando as negações, que eram muito mais do que o barco e as redes. Qual é a realidade que você precisa deixar hoje? Prepara uma resposta para o Senhor agora. O Senhor diz: quem eu sou para você? O que você diz de mim? Realmente no teu coração, o que eu sou na tua vida? Que importância eu tenho na tua vida? Você tem gasto tempo com o quê? Quem sou eu para você? Esqueça tudo ao redor e pense só nessa frase: quem sou eu para você?
Essa frase do Senhor está curando o teu coração, porque você está pensando aí agora em coisas que só você e Deus sabe, que ninguém mais sabe, que está aí no íntimo do teu coração, e o Senhor, por meio do seu Santo Espírito, está trazendo a tua memória, está trazendo a tua consciência, dizendo, o Espírito Santo está dizendo, é isso que você precisa deixar, é isso que você precisa dar o passo. Quem sou eu para você? Você me ama? O Senhor pergunta para nós e diz, não tenhas medo, como disse a Pedro, homens de pouca fé, não tenhas medo, eu estou convosco, eu sou o pastor que conduz, ainda que ande pelos vales das sombras da morte, como diz o Salmo de hoje, nenhum mal há de chegar até a ti, porque eu estou convosco com o bastão e com o cajado, como o pastor que conduz. Por que você está buscando no mundo, nas coisas do mundo, relvas ruins, se eu posso te dar verdes prados, a melhor comida, a melhor bebida dentro do redil? Por que tem buscado prazeres fora, se eu tenho o maior prazer? Por que tem buscado tantos caminhos, se eu sou o caminho? Se tem buscado mentiras por aí, se eu sou a verdade? Quem sou eu para você? Quem sou eu? Tu és, Senhor, meu pastor, canta. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Canta forte, com todo o coração, dando essa resposta ao Senhor. Tu és, Senhor, o meu pastor, meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. E lembrando agora de tudo que você pensou nesse tempo de oração que nós estávamos fazendo agora, o que você precisa deixar, as circunstâncias, o que for, eu não sei o que, eu sei das minhas realidades, você sabe das suas. Você cantou que Jesus é o pastor, por isso nada na sua vida faltará, e é isso mesmo, não vai faltar. E as alegrias incontáveis que o Senhor vai realizar na sua vida não tem comparação com tudo que nós viveremos de perseguições. Isso é nada. É como os apóstolos eram perseguidos, presos e se alegravam. Como isso? Eles saíam da prisão açoitados e dando risada, dizendo, porque estavam sendo dignos de sofrer por Cristo. Paulo e Silas na prisão, açoitados, sangrando, acorrentados, cantando salmos de madrugada. As cadeias se abriram, todos ali que estavam presos também começaram a rezar. O carcereiro pediu o batismo. Olha, quando nós nos decidimos, mesmo sem enxergar nada à nossa frente, mas olhando para o pastor, escutando a voz do pastor que nos conduz, o Senhor vai fazer maravilhas na minha vida, na vida dos meus, da minha família. E aí a parte de Jesus, a nossa parte é o quê? Não tenhas medo, se lança, o resto é Ele que vai fazer, engano nosso achando que somos nós. A nossa parte é só seguir com o pastor. A ovelha, ela é meio bobinha, ela precisa escutar a voz do pastor, senão se perde. A nossa parte é só escutar, ficar perto e ser guiado por Ele. Vamos cantar para terminar esse refrão? Vamos lá. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada
pastor, canta tu. Tu és, Senhor, o meu pastor. Nada em minha vida faltará, faltará. Tu és, Senhor, tu és Senhor, o meu pastor, o meu pastor. por isso nada em minha vida faltará. Obrigado, Senhor, a Ti toda honra, a Ti toda glória. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.